concordando ou discordando da relatoria. E nós vamos chamar aqui apenas os que têm pedido de destaque, seja por requerimento das partes, seja por indicação da relatoria. E vamos começar, então, com os pedidos de preferência e sustentação oral. Eu chamo o item 120, a apelação civil 020-0471, dígito 56.2022. Apelantes: Maria de Fátima Silva de Souza e outro. E apelado Carlos Antônio de Souza, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Ione, o senhor vai fazer sustentação oral em nome do apelado, é isso? É o 120. Tem alguém aqui representando o apelante? Inscrito não, né? Dentro da sistemática do voto antecipado, o recurso não foi conhecido. Eu acho que esvazia a sua pretensão de fazer a sustentação oral, não é isso? Uma menção aqui. Pois não? Desembargadora Joriza, desembargadora Iracema, como o desembargador Luciano, foram membros do Tribunal Regional Eleitoral. E aqui eu estava conversando com o doutor Xeres, e sobre aquela sistemática, onde a gente, como advogado, chega inexperiente, inflexível, melhora, fica mais flexível, fica mais humano. E também eu acho que da parte do magistrado, chega um magistrado e sai outro magistrado, melhor. Mais democratiza, o processo é mais democrático, onde naquele plenário a gente participa antes, durante e depois. E nesse particular aqui, eu queria fazer essa menção, porque entendo, desembargador Iracema, desembargador Washington, que é fundamental trazer essa sistemática de lá para cá. Que aqui na quinta eu já participei, primeira vez depois da Covid que eu estou participando presencialmente, salve, né? Mas que já participei e vejo a celeridade dos processos e como nós, advogados, somos bem atendidos. Não se pede uma audiência aqui, imediatamente, incontinentemente, o gabinete nos atender em menos de 24 horas, quiçá estender de 24 horas. Isso motiva nós, advogados, doutor Xeres, mas, sobretudo, os jovens advogados, desembargador Iracema, está precisando dessa motivação. E o Tribunal Regional Eleitoral, eu fui levado pelo Haroldo Mota, e outros foram levados, como o Irapuã Camussa, e hoje tem advogados, jovens advogados, como o doutor Charles, de 33 anos, muito atuante nesse Tribunal Regional Eleitoral. E aqui, eu quero trazer que esse processo, de Maduro Luciano, o senhor foi distribuído esse processo para o senhor no dia 17 de novembro de 2022. No que pese o recesso, o processo hoje, 13 de março, está sendo julgado, com menos de 3 meses. Então, aquela celeridade, eu vi aqui até o discurso que o desembargador Abelardo, agora na posse, diz, né? Ele diz que, inclusive, né? Incansável, vai trazer um trabalho incansável para a celeridade e a presteza do julgamento, a eficiência do julgamento. E esse particular aqui, essa Câmara vem atuando dessa forma, e que sirva de exemplo, desembargador Iracema, para juízes outros, e câmaras outras, mas, sobretudo, desembargadora Joriza, tem processos há mais de 2 anos conclusos, e a gente tem dificuldade de acesso ao magistrado. Mais 2 anos. A senhora é ouvidora, né? Então, vou, inclusive, trazer alguns da minha militância que nesse ponto. Então, desembargador Washington, terminando, essa motivação, trazendo dessa forma, eu entendo que motiva o jovem advogado, e assim eu tenho o meu exemplo, Vasco Damasceno Eide foi uma pessoa que me incentivou bastante, fui estagiário dele, e ele dizia, doutor Ione, para ser advogado só precisa de um juiz com J maiúsculo. Esse é o embaraço, é a dificuldade que o advogado tem, o resto ele tem que ir buscar.
E nesse particular aqui, nós temos na terceira Câmara esses juízes com J maiúsculo e que sirva de exemplo para outras jurisdições. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júnior. Só para registro, esta Câmara, no ano de 2022, mais de 10 mil processos. Aproveitando o ensejo, pedir água, né? Então, proclamo o resultado, recurso não conhecido, decisão unânime. Fechando o item 28. O agravo do instrumento 063-6286-17.2022, agravante João Dalva Salles Andrade, o agravado do município de Santa Quitéria. Relatoria da esmagadora Vilauba. Está presente o doutor João Dalva Salles, o advogado? O senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos para a citação. Bom, de início, boa tarde a todos. Boa tarde. Meus sinceros cumprimentos a Vossa Excelência, desembargador relator, desembargadora Iracema, seja bem-vinda, desembargador Luciano, desembargadora Larisa. Essa manifestação de sustentação oral trata-se inicialmente de uma ação de improbidade administrativa protocolada no município de Santa Quitéria pelo município de Santa Quitéria. Ocorre que nessa ação de improbidade administrativa foi juntado na exordial documentos que não comprovaram em nada. Tenho que falar da inicial para poder chegar aqui no agravo, Excelência. E dos fatos relatados na inicial foram extremamente vagos, não apontaram nem infratores, nem condutas ímprobas, nada que voltasse à culpa ou dolo dos requeridos. Simplesmente relatou alguns fatos, arrolou alguns requeridos, e quando chegou na minha fase de contestação, eu apresentei diversas preliminares, alegando incompatibilidade do valor da causa, incompatibilidade de ilegitimidade passiva, entre outras preliminares. Eu aleguei a inépcia da petição por falta de justificativa do pedido e da ausência da causa de pedir. Por que eu aleguei isso? Eu aleguei porque a prova juntada foi um relatório inicial de uma inspeção técnica que houve no município a partir de uma denúncia da vereadora à época lá em Santa Quitéria. Nesse relatório, não apontou em nenhum momento desvio de verba pública, conduta dolosa ou qualquer outra ensejo que motivasse verdadeiramente a protocolização dessa ação de improbidade. Esse mesmo relatório se transformou-se num processo administrativo, numa tomada de conta especial. Essa tomada de conta especial perdurou por quase 5 anos, foi protocolado em 2014, início do processo em 2014, e no ano de 2019 foi proferido o acórdão. Esse acórdão dizia que, por inconsistência das informações apresentadas no relatório, seria apenas os requeridos seriam apenas apenados com multa, simplesmente por ausência de algumas documentações técnicas de engenharia no processo administrativo. Então, e vale ressaltar que esse processo ainda está em recurso de reconsideração,
porque no que cabe a mim, o processo foi julgado em discordância com a jurisprudência do próprio TCE. Eu era, na época, presidente da comissão de licitação, não participava, não ordenava em nada no processo e não tinha responsabilidade sobre documentação técnica alguma. Inclusive, no próprio processo, existiam 3 engenheiros participando. E eu fui condenado a pagar uma multa, mas está em recurso e acredito que vai ser reconhecido o meu pedido. Então, vindo agora para o processo para esse agravo de instrumento, eu requeri as preliminares e na decisão interlocutória última do processo, a eminente magistrada, lá do primeiro grau, decidiu não acatar nenhuma das preliminares, alegando que se confundia com o mérito e que iria esperar a instrução para que apreciasse as preliminares. Entendeu? Ocorre que eu entendo que, no caso, essa acusação posta totalmente infundada e sem base alguma, vem trazendo prejuízos enormes para a minha pessoa. Eu estou advogando em causa própria. Então, não tem como um processo que não tem fundamentação nenhuma, não tem indicação de nenhum ato ímprobo, não tem indicação dos autores, simplesmente conta um fato e arrola alguns requeridos e ainda dizem na inicial que o processo licitatório foi irregular, foi ilegal, mas não junta o processo licitatório e nem aponta as irregularidades. Foram por esses motivos que eu juntei, que eu relacionei, que eu apontei as inépcias na fase preliminar da minha inicial. Certo? E, então, como não foi deferido em fase de primeiro grau, venho aqui recorrer e requerer o acatamento desses pedidos para que seja atendido o devido processo legal, assim como todas as prerrogativas que qualquer cidadão de bom senso e de direito possa ter num processo justo. Era só isso, Excelência. Ok, obrigado. Desembargador Vilar, Vossa Excelência, tem alguma consideração a fazer? Senhor presidente, bem rápido. Bem rápido. Aqui trata-se de um agravo de instrumento em uma ação de improbidade administrativa. Dificilmente, né, a gente encontra o dolo, dificilmente. Mas nas razões postas, né, dentro da ação, as duas questões, digamos, houve a licitação no município de Santa Quitéria para a realização de não sei quantas escolas e mais outros imóveis. Estas não se realizaram por vários motivos. Na época, né, o doutor diz que ele não é parte, mas ele foi chamado no processo porque ele ocupava a função pública de presidente da comissão de licitação. Não era por ser engenheiro ou não engenheiro. Havia os engenheiros, realmente, mas ele ocupava, né, a presidência dessa licitação. Então, realmente é um valor muito grande que está sendo discutido. Ele impugna esse valor, que é um valor de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, né? Que ele faz, né? Ele discute esse valor, que seriam os danos, né, que seriam cobrados a todos, né, participantes da licitação. Então, é um agravo de instrumento, como ele bem falou,
tudo isso está sendo discutido ainda, né, perquirido ainda. Então, não tinha outra coisa a fazer senão conhecer e desprover o recurso. Senhor presidente, pode proclamar. Obrigado, vereador Vilauba. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Chamei de 1, apelação civil 005, 5684, dígito 35.2021. Apelante, Adriano Jorginho da Costa, apelado do município de Calcaia. Relator da desembargadora Vilauba. Doutor Adriano Jorginho está presente? Estou presente, boa tarde. Doutor Adriano, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura do relatório. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Ok, desembargador, muito obrigado. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, a matéria é muito simples e de natureza puramente documental. Me permito fazer um pequeno histórico. No dia 15 de outubro de 2021, eu fui autuado, tendo de vista a acusação de que eu teria cercado uma área da praia para uso próprio. No dia 15. De acordo com o auto de infração que se encontra na minha mão, o prazo aqui estabelecido para a defesa era de 30 dias. 30 dias. Acontece que, no dia 19 de outubro de 2021, com base num parecer da Procuradoria do município, no terceiro dia de prazo, é emitido esse parecer dizendo que eu perdi o prazo de defesa que ia terminar daqui a 30 dias. E, com base nesse parecer, determinava que eu fizesse a retirada daqueles objetos que em nenhum momento eu coloquei na praia. Mas vamos em frente. No dia 28, dentro do prazo de defesa, senhores desembargadores e desembargadoras, me foi aplicada uma multa dando praticamente a procedência à autuação, tudo dentro do meu prazo de defesa. O objetivo do mandado de segurança não tem alcance de tecer qualquer comentário a respeito do mérito da autuação. Não. Só que eu quero que esse tribunal reconheça o meu direito de me defender, que é uma garantia constitucional. E antes do prazo de tempo da minha defesa, eu fui julgado e fui condenado e fui multado. E tem o código aqui de Calcaia, que diz que, em se tratando de crime ambiental, o primeiro ato a ser praticado de instrução é a designação de uma audiência de conciliação. E o artigo 97 diz que o prazo de defesa só começa a contar se não tiver obtido êxito nessa conciliação. Então, eu estou condenado, tudo com pronunciamentos de mérito dentro do prazo de defesa. A sentença que foi aprovatada foge completamente ao objetivo e, pasmem, dizem que o ato da administração pública foi correto. Isto é, no terceiro dia de prazo que eu tive de defesa, me foi aplicada uma multa, tem um parecer dizendo que eu perdi o prazo, eu dentro do prazo de defesa que terminaria no dia 30. Objetivamente, o que é o alcance do mandado de segurança? É só um. É anular os atos que foram praticados após a autuação e que me dê o direito de defesa rigorosamente como a legislação permite. Nós escapamos de uma ditadura. Nós não vivemos numa ditadura. Nós vivemos num regime democrático onde é garantido ao cidadão a ampla defesa e o seu contraditório, o que não me foi dado a oportunidade me perdoe, diante de toda a prova documental. Então, peço encarecidamente aos senhores que, objetivando apreciar o alcance do mandado de segurança, me restituam o meu direito de defesa, uma vez que isso não aconteceu na administração pública, sem qualquer comentário sobre o mérito da autuação, que eu não estou discutindo. Tanto que me permitam, no dia da autuação, eu bati fotos com os fiscais,
onde não tinha nenhum ato meu praticando de invasão, de uso indevido da propriedade. Estiveram aqui policiais com metralhadora, como se eu fosse um bandido ou se eu tivesse resistindo a alguma coisa. Então, senhor, me permitam, me desculpe a veemência, mas eu suplico, eu peço que, atendida a segurança impetrada, tenha como único objetivo anular os atos administrativos que foram praticados e dê sequência à minha garantia condicional da ampla defesa, rigorosamente dentro como a legislação permite. Muitíssimo obrigado, boa tarde para todos. Obrigado, doutor Bruno. Desembargador Vilalba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta. De mesa, né? De mesa. Processo retirado de mesa por indicação da relatoria. Eu chamo o item 66, o agravo do instrumento 0624749, dígito 24, ponto 2022. Agravante Maria da Conceição Mourão Borges. E agravado Fundação da Previdência Social do Estado do Ceará, Ceará Prove. São duas advogadas aqui inscritas. Romênia Rafaela Ponte e Renata Ribeiro Veras. Romênia? Doutora Romênia, dentro da sistemática do voto antecipado, o recurso da sua constituinte foi provido. Eu acho que esvazia a sua pretensão, né? Vou procurar o resultado. Recurso conhecido e provido. Chamo o item 68, o agravo do instrumento 064-0953, dígito 46.2022. Agravante Igor Leite Alves. E agravado do Estado do Ceará. O advogado, doutor, relativo ao desembargador Vilalba. O advogado, doutor Lucas Menezes de Mendonça. Está presente? Presente, César. Delosmar e Lucas, ambos estão presentes. Sim. Ok. Os senhores dispensam a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, os senhores têm 15 minutos. Qual dos dois vai se pronunciar? Bem, senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, servidores do Poder Judiciário do Ceará que me ouvem, primeiro quero registrar minha alegria, satisfação, prazer de estar aqui no estado da Paraíba, co-irmão do Ceará, falando para esse Tribunal de Justiça desse estado que produz tantos juristas, produz tantos juristas para o Brasil. Como paraibano nordestino, é sempre uma honra ou estar aí presente, ou pelo menos virtualmente, nesse estado que orgulha todos nós do Nordeste do Brasil. Eu trago aqui para a deliberação de Vossas Excelências um agravo de instrumento em que se discute um pedido de tutela antecipada. Há um servidor da Secretaria de Segurança daí do Estado do Ceará, o agravante Igor, ele é policial e está lotado em uma cidade do interior do Estado. Ele passa por depressão e crise de ansiedade. Colocou para requerimento administrativo vários e vários laudos de atestados médicos em que os psicólogos, os psiquiatras, eles recomendam que ele seja transferido para um município mais perto da Paraíba, precisamente onde sua família reside, que é no município de Cajazeiras e aquela área metropolitana maior, municípios que são próximos a Cajazeiras, de forma que ele possa ter um melhor tratamento e uma melhor condição de suportar essa enfermidade e não sair do serviço público, que seria muito pior para o interesse público. Nós juntamos, e eu quero chamar a atenção dessa Igreja Corte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: olha, o direito à saúde e a proteção da família como direitos fundamentais faz com que, em caso de doença, o servidor possa ser removido, independente do interesse da administração pública, seja removido voluntariamente. Há acordos que estão citados, inclusive recentes, de 2019, da Lara do ministro Oro Fernandes, que diz que isso é um direito fundamental que é maior do que o interesse administrativo nesse caso, até porque não há prejuízo. A remoção do servidor fará com que ele permaneça na atividade. Em razão dessa situação peculiar
dessa situação desagradável, o servidor teve que tirar várias licenças médicas diante do seu quadro de grave enfermidade mental, e atrapalhando, inclusive, o serviço. Além da jurisprudência do STJ, no sentido de que isso aí é proteção de direito fundamental, há também uma questão de bom senso que eu queria chamar a atenção dessa egrégia corte. Ora, o servidor, se ele pode trabalhar mais próximo da sua residência, fazer seu tratamento de saúde, ele terá muito mais condição de prestar um melhor serviço público. E isso aí deve estar patenteado em torno dessa conjuntura jurídica. Além do mais, houve a juntada de vários laudos, como eu disse, e uma decisão que negou a tutela antecipada recursal, se diz, olha, não houve a juntada de um laudo oficial, mas a jurisprudência do STJ, ela não exige que haja um laudo oficial. Há vários atestados médicos. Eu queria também colocar em pauta de que isso não foi impugnado pela administração pública, pelo Estado do Ceará. Ora, todos os laudos, todos os atestados médicos, nenhum recebeu impugnação. Então, diante disso aí, não se pode dizer que a matéria relativa à enfermidade, ela é discutível, porque ela está patenteada, ela está comprovada sem qualquer impugnação, sem contestação por parte do Estado do Ceará. Ou seja, a enfermidade, essa enfermidade, segundo os laudos médicos, ela pode ser atenuada, pode ajudar, há uma recomendação para essa transferência. O agravante apresentou, Excelências, vários municípios. Ele não chega sequer a pedir que seja determinado município. Há uma lista na petição inicial da ação em primeiro grau, e está reproduzida no agravo de instrumento, de 10 municípios em que o agravante poderá prestar serviço e melhor tratar da sua enfermidade. Toda essa matéria, ela levou ao Ministério Público, que, como fiscal da ordem jurídica junto a esse tribunal, a emitir um parecer favorável. O Ministério Público, que também defende o interesse público, assim como as pessoas jurídicas de direito público, emitiu um parecer favorável, no sentido de que o direito à saúde, o direito fundamental à saúde, é de proteção através de uma tutela jurisdicional contundente. Isso faz com que, independente do interesse da administração, possa haver essa remoção, mantendo o servidor em atividade e fazendo com que haja um equilíbrio entre os valores fundamentais do direito à vida, da proteção à saúde e também da administração pública. Então, por todas essas razões, mais uma vez saudando Vossas Excelências, que pede que se espera que haja o provimento do recurso para que seja concedida a tutela provisória, como o próprio nome diz, é de provisoriedade, enquanto se faz a cognição exauriente, e possa, inclusive, logo em seguida, se mostrar, a partir de uma prova mais robusta, que realmente há essa enfermidade patente e que o direito à remoção faz parte da esfera subjetiva do servidor público aí no Estado do Ceará. Então, com essas considerações, suplico a Vossas Excelências que dê provimento ao agravo, que seja concedida a tutela provisória e possa se conciliar o direito à saúde e a manutenção do trabalho do servidor. Muito obrigado, Vossas Excelências. Obrigado, doutor Delosmar. Embaixador Vilauba, Vossa Excelência, quer fazer alguma consideração? Presidente, esse não tinha a menor condição. Realmente não há juntada de nenhum laudo médico comprovando a doença, como também era que se dizer aqui, esse policial é servidor do Estado do Ceará, ele não podia ir para Cajazeiras, né? Cajazeiras é Paraíba, e outras cidades ali da Paraíba. Não tem realmente condição. Sim. Em questão de fato, só, Excelência, em questão de fato,
Só esclarecendo, o pedido de remoção é para um dos 10 municípios listados no estado do Ceará. Apenas o agravante, ele é paraibano e sua família que mora na região de Cajazeiras, mas ele não pediu remoção para o estado da Paraíba, e sim para continuar servindo ao estado do Ceará. Agradeço a Mas Vossa sem Excelência. condição, continua sem condição, porque não traz aos autos nada que demonstre. Ele trabalha ali em Palmirim, né, e o tratamento podia ser Juazeiro, Crato, que fosse ali ao redor. Mas não há realmente a motivação para essa remoção. Ok. Obrigado, senadora Vilaga. Tomar, senhor presidente. Recurso conhecido e desprovido, a decisão é unânime. Eu vou aproveitar para corrigir um pequeno lapso e submeter ao colegiado a ata da sessão anterior. A ata aprovada. Eu chamo o item 69, apelação civil, sequência 30-2101, dígito 28.2019. Apelante Manuel Moreira Pequeno Neto. E apelado município de Icó. O doutor Pedro Vasco Dantas Oliveira está presente? Doutor Pedro, dentro da sistemática do voto antecipado, sem relatoria da desembargadora Vilaga, o voto é no sentido de prover o recurso. Eu acho que esvazia a pretensão de sustentar, não é isso? Vou programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Chamo o item 81, o agravo interno civil 001, civil 290, dígito 64.2010. Agravante, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Agravado, Francisco Paulino Justino. Federal do desembargador Luciano. O doutor José Inácio Lopes Lima está presente? Boa tarde. No caso, eu, advogada Larissa Leite Albuquerque, vou fazer a sustentação. Doutora Larissa, porque aqui está assinalado que seria o doutor Inácio, mas não tem problema. O voto da relatoria, já acompanhado pelos demais integrantes do colegiado, foi no sentido de desprover o recurso do INSS. Posso proclamar o resultado? Não escutei o final. Como? Não escutei o final. Ficou um pouco ruim aqui. O voto apresentado pela relatoria, já acompanhado pelos demais integrantes do colegiado, foi pelo desprovimento do recurso do INSS. Posso proclamar o resultado? Pode. Proclamo o resultado do recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 106, o agravo do instrumento 063-5244, dígito 30.2022. Agravante, Estado do Ceará. E agravado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP. Relativo embargador Luciano. Doutor Vamário Soares Vanderlei de Souza, está presente? Estou aqui, excelência. Boa tarde. Boa tarde. O senhor, o defensor do agravado, não é isso? O senhor me ouviu? O senhor é advogado do agravado, não é isso? Perfeitamente. Agravado, diga, Manuel. O voto da relatoria é no sentido de não conhecer do recurso do Estado do Ceará. Posso proclamar o resultado? Perfeito, excelência. Sim, tem pedido de vista, perdoe. Então, vou passar então a palavra para o desembargador Luciano para ler a proposta de emenda. Pois não, senhor presidente. Emenda, agravo de instrumento, ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, concurso público, heteroidentificação, rejeição da autodeclaração, decisão administrativa, fundamentação deficiente, liminar deferida no primeiro grau, questão de ordem suscitada de ofício, de competência do juiz processante, Lei Federal 12.153 de 2009, competência absoluta dos atos especiais fazendários, precedentes do STJ e deste tribunal, manutenção dos atos decisórios proferidos pelo juiz incompetente, artigo 64, parágrafo 4 do CPC, não cabimento da espécie,
decisão a qual contrária à jurisprudência desta Corte, decisão cassada, determinando ex ofício a submissão do candidato a novo procedimento de heteroidentificação. Poder geral de cautela do magistrado, admissibilidade. Doutor Vamário, o senhor pode fazer a sustentação hoje, se quiser. Já há um pedido de vista da desembargadora Joelise que suspende o julgamento, ou não pode deixar para a sessão seguinte, onde a desembargadora Joelise deverá trazer o seu voto. Excelência, dentro do pedido de vista da situação um pouco tão complexa processual, este causídico informa que será... Nós estamos ouvindo o senhor muito baixo, viu? Está difícil. Oi, consegue me escutar agora? Fala. Consegue me escutar? Boa tarde. Consegue me escutar, Excelência? Sim, estou escutando, sim. A gente vai deixar para a próxima sessão, então. Haja visto o pedido de vista, tá bom? Ok. Então, vista concedida, processo julgamento adiado. Eu chamo o item 111, apelação civil, sequência de 303331, dígito 20.9. Apelante apelado José Ibanez de Souza. E apelado Francisco Linhares de Araújo Júnior. E também apelante apelado do Estado do Ceará. Da letra do desembargador Luciano. Doutor Alexandre Ponte Linhares, está presente? Estou presente, sim. Desembargador Luciano. Eu estou vendo aqui que o provimento foi parcial. Em que extensão? A condenação demandada aos prejuízos causados no imóvel e não feito recursal desse caso. Deixa eu ir com calma aqui no final. Com isso, fixação de reformando em parte a sentença referente aos honorários, os quais ficam 10%. Ok. Então, quer dizer, o provimento parcial não é integral porque... Não, é só os honorários. Ok. Teria que fazer a sustentação. Doutor Alexandre, o senhor dispensa a leitura do relatório? Eu não estou conseguindo ouvir, não consegui ouvir o que os desembargadores... O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimos senhores desembargadores, apelação de José Ribamar de Souza. Vou buscar ser bem rápido. A situação fática, ela se trata de uma ação reivindicatória do Estado, onde o Estado argue... Doutor Alexandre, o senhor está com a câmera desligada, não é isso? Eu estou tentando e está dando problema aqui. Então, prossiga. Tentando aqui e não estou conseguindo. Pode prosseguir. Pronto. E, em suma, a gente provou, dentro dos autos, que o Estado do Ceará, ele tinha uma área muito grande. Aqui eu acredito que o desembargador Washington e a desembargadora Joriza, que tiveram a oportunidade de morar em Sobral, eles se recordam dos terrenos novos, que chamava cidade Dr. José Euclides, que vai ali no caminho da Meruoca. Então, aquele terreno que vai do Ibama até o açude do Mucambinho é um terreno que estava registrado no nome do Estado. E foi criado um bairro lá, ali onde hoje é o Detran, que foi o Kart Clube, e outros aparelhos do governo. De forma que as folhas 149 dos autos e repousa a matrícula 8273, onde o Estado passa a propriedade do bem para o município. O município que havia assentado essas famílias nesta área, em parte desta área. Então, ficou mais do que provado, através de documentos,
como eu já disse, as folhas 149 dos autos, que a matrícula encontra-se no nome do município desde 2015. E essa posse teria sido desde 2007, que o Francisco Linhares Araújo havia vendido essa posse para o meu cliente, José Ribamar. Existe também as folhas 151 dos autos, os IPTUs que o município cobrava do meu cliente recorrente, José Ribamar, certo? Então, está lá toda a propriedade, sem falar numa declaração também, que encontra-se as folhas 157 dos autos. Então, a gente pede a reforma da decisão, até mesmo com o argumento de que é uma matéria que a qualquer momento pode ser arguído a ilegitimidade do Estado quando requer essa reivindicação, que é mais detentora dessa propriedade. As folhas 149 mostra, através da matrícula 8273, que o imóvel é do município. E o município hoje ele busca regularizar todas as doações, ainda que de forma verbal, que ele deu, mas ele está regularizando. Tanto é que ele cobra IPTU desses posseiros. Praticamente, esta sentença sendo mantida, praticamente o bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes vai praticamente abrir uma porta para poder o Estado tomar essa posse, tá dentro, ainda porque o município não regularizou, vai praticamente prejudicar todos os moradores do bairro. Como disse, é um bairro de Sobral que vai ali da antiga Expo Norte até o Kart Clube, que era Kart Clube, que hoje é o Detran. Então, a gente pede que seja provido nosso recurso, porque é uma matéria que pode ser arguída, a ilegitimidade ativa, a qualquer momento, pode ser arguída. Por esses motivos, peço reforma no deciso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Apesar da citação, eu mantenho o voto. Ok. Proclamo o resultado. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do demandado conhecida e parcialmente provida. Eu chamo o item 116, apelação civil 001-2258, dígito 44.2014. Apelante Jorge Luiz Coelho Lopes. E apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor André Garcia Xerez Silva. Eu não sei se vai caber a beca, viu, doutor Xerez? Da relatoria do desembargador Luciano. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. O senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar esta colega da Câmara de Direito Privado na pessoa do excelente seu presidente, desembargador Washington, mas também do outro relator, doutor Luciano Lima, na pessoa de quem estendo os cumprimentos às desembargadoras aqui presentes, Oriza, desembargadora Iracema, doutora Vilauba, presente virtualmente. Quis o destino que, por uma feliz coincidência, esse tema que hoje está submetido à cognição de Vossas Excelências, de certa forma envolvesse um tema que era recorrente no Tribunal Regional Eleitoral, onde boa parte de Vossas Excelências puderam emprestar suas valiosas contribuições naquela corte. E ele reflete um dos mais delicados e sensíveis temas que os tribunais de contas ensejam, que é a difícil correlação e o enquadramento jurídico que o Poder Judiciário precisa fazer a respeito dos fatos ali apreciados. E eu falei isso, desembargador Washington, porque eu tentei aprofundar esse tema na dissertação de mestrado e até jocosamente relacionava o Tribunal de Contas com o que se aproximaria ao ornitorrinco da Carta Constitucional de 88,
Na topografia constitucional, ele está no capítulo relativo ao Poder Legislativo. O caput do artigo 73 fala, desembargador Fiorisa, que ele tem função jurisdicional, mas, finalisticamente, ele exerce controle externo. Não é uma atividade puramente legislativa, nem integra o órgão do Poder Judiciário no sentido estrito, assim como não exerce política pública do Poder Executivo. E, por causa disso, sempre é difícil conceituar qual o papel do Tribunal de Contas dentro do desenho da Constituição da República. Essa introdução me parecia necessária, porque aqui se trata de uma ação de improbidade, que o objeto é exatamente um acórdão condenatório do Tribunal de Contas do extinto TCM Ceará. Para quem teve a oportunidade de militar e advogar naquela corte como eu, os procedimentos que ali são autuados e apreciados, eles se baseiam numa análise, acima de tudo, formal, numa perspectiva de desembargador Washington, que não se costuma dizer que no Tribunal de Contas há um processo subjetivo, com partes em litígio, em que se garante um contraditório e uma ampla defesa em toda a profundidade. Muitas vezes, nós, advogados na Justiça Eleitoral, até comentava com o doutor Iânio, nos esbarramos com a lacuna que as decisões dos tribunais de contas deixavam na apreciação do que seria o elemento doloso daquelas contas que eram rejeitadas, abrindo uma lacuna gigantesca para que a Justiça Eleitoral, às vezes sem muitas bases empíricas, estabelecesse se ali há ou não há um ato doloso para a aferição da inelegibilidade que se baseava na condenação dos tribunais de contas. Então, isso, de certa maneira, gerou muitas e graves distorções na inelegibilidade que se baseava na desaprovação de contas com base em ato doloso de improbidade administrativa, visto que, dado a instrução superficial que o Tribunal de Contas faz a esse respeito, nunca veio na origem elementos ou mesmo indicativos na fundamentação que trouxessem explicitamente a conduta do gestor foi ou não foi dolosa. O procedimento no Tribunal de Contas, ele se baseava na remessa unilateral do gestor pelo sistema de uma documentação que a Corte exigia para verificar o seu caixa, os balancetes. Ocasionalmente se solicitavam contratos para verificar a existência de processos licitatórios que embasassem aqueles empenhos, mas não há uma instrução que o gestor possa arrolar testemunhas, possa se valer de todos os meios de prova que o processo judicial garante, justamente por causa desse particular de se tratar de um processo em que não é o gestor que é julgado no Tribunal de Contas, mas são suas contas e o seu ato administrativo. Então, na origem, a prestação de contas que ensejou essa ação de improbidade foi uma conta de gestão do longínquo exercício de 2010 do senhor Jorge Luiz, na condição de secretário de Finanças do município de Canindé. Depois de todos esses anos e, de fato, para ser honesto intelectualmente com a Corte, ele foi revel naquele processo do Tribunal de Contas, ou seja, ele não conseguiu, não teve a oportunidade de apresentar a documentação que lhe foi solicitada na sua inteireza. Houve os apontamentos no acórdão que foram simplesmente vertidos em aparentes atos de improbidade administrativa pelo magistrado de primeira instância, que de fato o condenou, e agora, apenas em sede recursal, trouxemos a matéria de volta para a cognição de Vossas Excelências, já sob a égide da nova lei de improbidade administrativa, que na época da sentença ainda não estava em vigor. E para não cansar Vossas Excelências com as obviedades que a nova lei de improbidade administrativa já trouxe, a mais relevante aqui para o nosso caso diz respeito a 2 pontos. Primeiro, doutor Luciano, a nova redação do caput do artigo 10 e a alteração do artigo 11. É sabido que o caput do artigo 11, ao qual o ora apelante havia sido condenado, era considerado um ato de improbidade em si mesmo, em que violar princípios da administração pública já ensejavam condenação por improbidade administrativa. E sempre eu gostava de insistir numa crítica que, embora muitos entendam que a nova lei de improbidade causou um afrouxamento, aqui no artigo 11 houve uma verdadeira correção de algo que causava danos gigantescos aos gestores por um simples motivo. É inconcebível imaginar que violar princípios pode ser um ato de improbidade administrativa, porque qualquer descumprimento normativo de desembargador de Iracema é uma improbidade. Veja que violar o princípio da legalidade abrange todo e qualquer descumprimento, desde um ato administrativo, um ato normativo, um ato regulamentar.
Tudo isso, obviamente, viola o princípio da legalidade, seja na sua acepção de mandato de otimização de Robert Alexy, seja na sua acepção de estado de coisas, de Dworkin, ou seja, o princípio ele tem uma natureza abstrata que violar o princípio da legalidade não pode autorizar tudo e todos a serem taxados como ímprobos. E a nova lei de improbidade corrigiu essa deficiência no nosso modo de ver da lei de improbidade administrativa, porque trouxe incisos com condutas específicas e concretas do que de fato pode vir a ser ou não enquadrado como improbidade administrativa. Então, o primeiro ponto da sentença que se pretende reformar através da nossa apelação é a condenação que houve no caput do artigo 11, que atualmente está revogado e também já se pacificou pelo Supremo, que a incidência da nova lei de improbidade é imediata, de modo que, no mínimo, pelo caput do artigo 11, o apelante não pode mais vir a ser condenado como fez o magistrado da primeira instância. Inclusive, nós estamos apelando em toda a extensão da sentença, dada a sua fundamentação sucinta, que sequer desembargador Luciano fez uma subsunção de colocar qual item ensejou a desaprovação de contas e qual tipo da lei de improbidade ele está sendo enquadrado para efeito da condenação. Acho importante para Vossa Excelência saberem quais foram os itens que o acórdão do Tribunal de Contas pontuou na ocasião do julgamento. O primeiro deles, repasses e consignações relativas aos empréstimos de servidores do Banco do Brasil, empréstimo de servidores da Caixa e INSS. O segundo ponto, irregularidades quanto à rescisão do contrato consignado em folha de pagamento. O terceiro item, diárias concedidas a servidor, ultrapassando 50% da remuneração mensal do agente. E o item 4, notas fiscais classificadas em desacordo com o manual do SIM. Ao analisar o acórdão em si, do TCM, com a profundidade que nós entendemos que mereceria ter sido investigada na sentença, os termos do acórdão do TCM nunca pontuou, como mencionado, a existência do prejuízo ao erário efetivo e comprovadamente exigido pela nova redação do artigo 10 caput da vigência imposta pela nova lei de improbidade administrativa. Vejam, Excelência, que naquele acórdão, em relação a essa primeira irregularidade que eu mencionei, de repasses de consignações de empréstimos, o TCM falou apenas o seguinte, aspas, não há nos autos documentos que elidam as divergências e irregularidades verificadas na análise extrajudicial. Não há nos autos documentos que comprovem que os repasses foram realizados de forma adequada. Ou seja, aqui, o que o tribunal pontuou não é que houve a irregularidade em si, mas que o gestor não comprovou em toda a sua extensão a irregularidade. O que é, de fato, a lógica que a lei de improbidade impôs quanto ao ônus ser da acusação. Não há mais presunção de dano ao erário, não há mais presunção de dano, como, de fato, é o que está sendo incorporado pelo entendimento do magistrado da primeira instância. Veja, Excelência, que também, por exemplo, quanto a esse ponto da regularidade 2, rescisão de contrato consignado na folha de pagamento, o TCM pontuou, não foi enviado o contrato de prestação de serviços junto ao Banco do Brasil, a sua rescisão e o contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal. Ou seja, aqui há pura simples ausência de remessa da documentação. O julgamento do TCM não está pontuando cabalmente, como não é de sua competência orgânica, apontar aqui um dolo ou conclusivamente uma irregularidade, como de fato era para vir a ser no âmbito da estação judicial própria de improbidade, como agora, de fato, a cognição deste tribunal virá a fazer sobre os fatos aqui apreciados. Já me endereçando aqui às conclusões, Excelências, um trecho da sentença que reforça o nosso argumento de apelação nesses pontos que a nova vigência da lei de improbidade impõe o provimento da nossa apelação para afastar qualquer ato ímprobo, é a fundamentação do douto magistrado, em que, no curto parágrafo em que houve essa tentativa de enquadramento da lei de improbidade, constou o seguinte entendimento do juiz de piso. Há, no mínimo, conduta culposa na omissão da função, o que já evidencia ofensa aos princípios da administração pública. Então, o cenário fático e jurídico, como nós pretendemos demonstrar, de fato, todo converge para a necessidade de reforma, seja porque a primeira instância condenou com base em tipos da lei orgânica que foram reformados
da lei de improbidade, perdão, excelência, que foram reformados pela nova lei atualmente em vigor, seja porque a própria sentença reconhece nessa passagem que houve uma conduta culposa, que desnecessário falar obviedades, impõe-se doravante um dolo específico, de modo que, no final das contas, a apelação a qual se pede provimento deve ser acolhida por essa corte para reconhecer a prescrição intercorrente, como pedimos num pedido preliminar, mas, se não, pelo menos subsidiariamente, para que seja provida para afastar o reconhecimento do ato de improbidade e as penas que lhe foram imputadas. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor André, e parabéns pela exposição. Senhor presidente, eu vou retirá-lo de mesa e eu trago na próxima sessão. Ok. Processo retirado de mesa por indicação da relatoria. Eu chamo o item 120, apelação civil 020 0471 de 5.6.2022. Esse já foi. 121, apelação civil 026 4254 de 55.2020. Apelante Estado do Ceará e apelado Banco Santander, Brasil S.A. Está presente o doutor Vitor Alves Forte. Excelência, o doutor Vitor, ele ficou doente, não vai conseguir sustentar. Eu também sou advogado do caso, vou sustentar no lugar dele, pelo Banco Santander. É advogada do apelado, né? Isso, perfeito. O voto do desembargador Luciano, relator do processo, foi no sentido de desprover o apelo do Estado do Ceará. Então, me parece que esvazia a pretensão de sustentar nesta sessão. Posso proclamar o resultado? Perfeito, excelência. Obrigada. Proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 140, apelação civil 0038833 de 3.2012. Apelante Maria Rodrigues da Silva, o apelado do Estado do Ceará. Da relatoria da embargadora Joriza. Doutora Maria Aparecida Machado Lima, está presente? Sim, excelência, estou presente. Doutora Aparecida, a relatora desembargadora Joriza já preferiu o voto no sentido de conhecer e prover o recurso da sua constituinte. Posso proclamar o resultado? Sim, excelência. Obrigada. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 179, apelação civil 020 0499 de 75.2022, apelante Antônio Mineiro do Nascimento, e apelado município de Poranga, da minha relatoria. O doutor Antônio Lopes de Araújo está presente? Boa tarde. Só um minuto, ele está vindo aqui, viu? Boa tarde, excelências. Boa tarde. Foi aqui ao banheiro, mas eu vou chamar ele aqui agora. Eu fiquei aqui observando a sessão. Só um minuto. Desespero que eu Não sabe, não, e você desse caso não faz. sei, mas vou pedir para colocar em cima da pauta. Doutor Antônio Lopes de Araújo, já está presente? Excelência, tudo bem? Sou o doutor Aurivan, tá? Gostaria de fazer um pedido, o doutor Antônio saiu numa extrema urgência aqui no escritório. Queria pedir, excelências, que, por gentileza, incluam no final da pauta do dia esse processo. Aí anteciparia alguém. Já é o último processo, viu, doutor? Então, eu vou proclamar o resultado. Então, alô? Sim? Olha, nós estamos aqui na sessão. O advogado saiu na hora da sessão. Eu vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Pedidos de vista. 24. Apelação remessa necessária. Sequência de 304163 de 31.12. Remetente. Vara Única da Comarca de Jaguaruana.
esse processo tem como apelante o Ministério Público do Estado do Ceará e apelado Raimundo Coelho da Silva, da relatoria da desembargadora Vilauba. O desembargador Luciano pediu vista. Então, processo julgamento adiado. O agravo do instrumento 063-1843-23.2022. Agravante Estado do Ceará e agravada Karen Cristine Oliveira Costa, da relatoria do desembargador Luciano. Desembargador Jair pediu vista. Julgamento adiado. E processos adiados por indicação das respectivas relatorias. O item 11, apelação, remessa necessária 000-7698-287.2017. O 32, apelação civil, sequência 30-6299-275.2008. O 77, apelação civil 008-8965-294.2009. O 78, apelação civil 028-0003-28.2020. O 79, apelação civil, sequência 30-3832-259.2017. O 148, apelação civil 07881-03-297.2000. 160, a remessa necessária, sequência 4 zeros, 100, dígito 22.2004. E o 66, o 166, apelação civil, sequência 3 zeros, 2692, dígito 15.2013. Todos esses processos foram adiados por indicação das relatorias. Retirados de pauta, os itens 2, apelação civil 015-2677, dígito 19.2013. O item 4, apelação civil 005-0154-68.2020. O item 17, o agravo do instrumento 062-9925-81.2022. O 27, o agravo do instrumento 063-5783-93.2022. O item 83, embargo de declaração civil, sequência de 5 zeros, 60-29.2018. O item 103, agravo de instrumento 062-5538-23.2022. O item 119, apelação civil 011-5611-92.2019. E o item 172, embargo de declaração civil 067-2523-19.2000. Todos foram retirados de pauta por indicação das relatorias. E retirado de pauta para reinclusão na próxima sessão. O item 132, embargo de declaração civil 011-8284-63.2016. O item 133, embargo de declaração civil, sequência 4 zeros, 495, dígito 26.2018. O item 134, apelação remessa necessária, sequência 4 zeros, 493, dígito 53.2012. O item 135, 018-05-37, dígito 63.2011. Esses processos foram retirados de pauta e já estão incluídos na pauta da próxima sessão. De embargo, há algo mais a tratar? De boas-vindas ao retorno, pelo retorno da Ismael Iracema, seja bem-vinda. Davi, que sempre fui muito bem acolhida aqui nessa Câmara, e estou muito feliz no retorno. Vai fazer muito bem na minha recuperação. Estamos muito felizes com o seu retorno. Estamos muito felizes com o seu retorno. Desembargadora Vilauba, eu queria pedir à senhora que não se retirasse da sessão, porque eu quero tratar de um assunto logo a seguir, depois de Certo. Tá certo? Certo. Bom, Tá certo. nada mais havendo tratado, é claro, encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.